Olá, muito boa tarde, seja bem-vindos ao primeiro jornal. A Assembleia da República chumbou hoje a proposta para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a situação dos refugiados moçambicanos no Malawi. De acordo com a Constituição da nossa República, compete à Assembleia da República autorizar o Governo, definindo as condições gerais a contrair ou a conceder empréstimos, a realizar outras operações de crédito por período superior a um exercício econômico e a estabelecer o limite máximo dos avales a conceder pelo Estado. Estranhamente, de forma reiterada, temos estado a assistir o Governo a contrair dívidas que depois o Estado moçambicano deverá pagar através dos impostos de cada um dos moçambicanos, o que nos preocupa. Portanto, para além dos 850 milhões de dólares que até hoje não foram esclarecidos referentes à dívida da Ematum, consta agora que existe uma nova dívida, o que totaliza 1 bilhão 637 milhões de dólares de dívida que os moçambicanos deverão pagar. O que nós queremos saber, com caráter de urgência, é o que está-se a passar com o nosso Estado. Qual é a real dívida pública que o país tem e por que estas coisas temos que ouvir através da imprensa pública, estatal, internacional, quis dizer, e não através dos órgãos competentes? Por que esta casa é ultrapassada, é fintada e o governo faz e desfaz negócios mal parados que ninguém consegue perceber e não há uma explicação cabal? Portanto, exigimos com caráter de urgência o agendamento desta matéria para que todos os moçambicanos fiquem esclarecidos sobre o que está-se a passar com as contas deste país. Seguimos com mais notícias. Agora sim, a Assembleia da República chumbou hoje a proposta para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a situação de refugiados moçambicanos no Malawi. A RENAMO e o MDM votaram a favor da proposta, que foi chumbada pela força de voto da Frelimo. A criação da comissão parlamentar de inquérito é inoportuno e desnecessário, visto que o assunto está na Procuradoria, na sequência de denúncias feitas pelos órgãos de informação, onde a Procuradoria Provincial atuou em 25 de fevereiro do presente ano. Votamos a favor porque não se percebe como é que, a ser verdade que corre um processo em torno do assunto, não tenha havido qualquer informação para o consumo público. A Procuradoria-Geral da República está a obstruir e de forma recorrente a Casa do Povo a defender assuntos de interesse nacional. O ofício da Procuradoria refere-se que foi autuado em 25 de fevereiro contra desconhecidos o processo de averiguação registrado sob o número 01/PPT/2006, o que quer dizer que está ainda na fase de instrução preparatória, ficando claro que ainda não há nenhum processo em tribunal. Ou seja, a senhora Presidente concluiu com a PGR inventar o processo para negar ao povo o direito de saber a verdade. A RENAMO espera que o assassinato a tiro de José Manuel, membro do partido, seja esclarecido brevemente. O caso aconteceu na noite de sábado na cidade da Beira, tendo também sido assassinados outras duas pessoas que estavam na sua companhia. Este é o membro da RENAMO e do Conselho Nacional de Defesa e Segurança do Estado, morto a tiros ontem na cidade da Beira. A RENAMO confirmou nesta segunda-feira que José Manuel é membro do partido e espera um esclarecimento rápido da sua morte. Sabemos que há um trabalho que está a ser feito e também José Manuel era membro do Conselho de Defesa e Segurança. Acreditamos que o próprio Conselho Nacional de Defesa e Segurança vai ajudar. Não só ele é pastor de uma igreja muito eclesiástica, que acredita que o próprio Deus, porque o seu servo foi morto sem culpa, vai nos ajudar a esclarecer. O maior partido da oposição lamenta a morte de José Manuel. Foi uma situação muito constrangedora. Ele foi crivado de balas quando mais uma vez ia ao círculo onde ele pertence, porque para além do trabalho que ele faz no Conselho de Defesa e Segurança e no partido onde é chefe do Departamento de Assuntos Sociais, ele é natural da Beira
e ele é deputado suplente do Círculo Eleitoral de Sofala. Portanto, várias vezes ele tinha que se deslocar para o seu Círculo Eleitoral, também tinha que se deslocar na qualidade de chefe do setor dos assuntos sociais para ajudar a assistir os nossos desmobilizados deficientes que estão naquela zona, que não podem se deslocar para Maputo. E, portanto, entristeceu-nos esta situação dele chegar e ser crivado de balas da forma como foi. Além do membro da Renamo, outras 2 pessoas que se encontravam no motociclo, vulgo Chopela, também foram baleados mortalmente e ainda se desconhecem os protagonistas do ato macabro. A União Nacional dos Camponeses está preocupada com a seca severa que afeta algumas províncias do sul e centro do país. A presidente daquela agremiação apela aos camponeses a praticarem agricultura de conservação e o uso de sementes resistentes à seca, por forma a corrigir o déficit de rendimento agrícola. A seca e fome que começam a atingir proporções alarmantes, provocando já algumas situações de deslocados devido ao fenômeno, está a preocupar a União Nacional dos Camponeses. Ana Paula Tawacal, presidente desta agremiação, diz que tem estado a incentivar os camponeses a lançarem na terra sementes resistentes à seca. A UNAC, como a UNAC, neste momento nós estamos a tentar melhorar as nossas sementes que têm resistência às secas. Temos melhorado, então, para poder evitar que aconteça algumas coisas muito, se não sejamos vulneráveis das calamidades. Então, estamos a tentar melhorar as sementes que são muito resistentes às secas. A Ana Paula Tawacal aponta ainda como alternativa para contornar a seca a prática da agricultura de conservação. Aqui, também aqui em Chimoio, estão a fazer uma agricultura de conservação. Então, essa agricultura de conservação também ajuda essas mudanças climáticas, porque eles são umas técnicas que estão a aprender em forma de cobrir a terra para poderem semear e a terra fica coberta e a produção começa já a desenvolver. Isso é muito importante também para nós. Para o efeito, a União Nacional dos Camponeses criou alguns campos de demonstração, tanto de uso de sementes melhoradas, como de prática da agricultura de conservação, onde os camponeses, com a ajuda de extensionistas agrários, adquirem a aprendizagem. O navio que saía da Zambésia para Maputo encalhou durante 10 dias com 8 tripulantes. A embarcação está a ser rebocada pelas autoridades para uma doca seca em Maputo. É uma embarcação, portanto, denominada Lua-Lua, propriedade da empresa Transmarítima, não é? SA. Uma empresa, portanto, do nosso país que está vocacionada ao transporte de passageiros e cargas, não é? A embarcação, portanto, operava em Quilimane e, tendo chegado o momento de a embarcação, portanto, ir à doca para efeitos de reparação, partiu de Quilimane no dia 30, portanto, e navegou, portanto, para Maputo. E já no dia 1, portanto, teve problemas a embarcação de perder, portanto, a sua capacidade de governar na zona de Vilanculos, portanto, província de Inhambane, não é? E fomos comunicados esta avaria da embarcação e nós somos autoridades marítimas, né? da área da jurisdição. Comunicada, portanto, a situação da embarcação, tomamos todas as providências, não é? Para que a embarcação ficasse, não é? Naquela zona, numa condição de muita boa segurança, não é? E foi o que nós fizemos, orientamos, portanto, a embarcação e para que encontrasse, portanto, um fundador e foi o que a embarcação fez, tentou, na sua condição mínima que tinha já neste momento, portanto, porque supunha-se que a embarcação perdeu, portanto, os lemes, não é? Perdendo os lemes, naturalmente que perde a capacidade de se governar, não é? Por si próprio. Mas é preciso ver que esta embarcação, portanto, é uma embarcação com 2 máquinas e, consequentemente, 2 hélices. Para um comandante muito experimentado, que julgo que é o comandante Remar, podia fazer as manobras mínimas, não é? Não permitisse fazer grandes navegações, mas as manobras mínimas para encontrar um fundador e ficar no fundador. Foi justamente isto que a embarcação fez. Portanto, encontrou o fundador, fundeou
e achamos que naquele ponto a embarcação estava, portanto, muito segura e ficou, portanto, por lá. Só que no dia 7 houve, portanto, um mau tempo que assolou a zona sul, não é? Inhambane não foi uma estação, também foi atingido por estes ventos fortes. E na madrugada, portanto, dia 7, por volta das 3h30, arrebentou, portanto, a mar, não é? Ficou à deriva. Operadores de transporte interprovincial de passageiros na cidade de Inhambane decidiram paralisar as suas atividades no último sábado como protesto contra uma medida imposta pelo setor de transportes naquela província que os proíbe de circular antes das 5 horas. A medida é antiga, mas foi durante muitos anos negligenciada e depois do acidente ocorrido em Mavaza, no distrito de Vilanculo, que matou 15 pessoas, o governo decidiu resgatá-la. Há 3 dias que é proibida a circulação de viaturas que fazem o transporte de passageiros antes das 5 horas, mas para o cumprimento da norma foi necessária a intervenção da polícia. Os transportadores que fazem a rota em Inhambane, Maputo, não gostaram e decidiram paralisar as atividades neste sábado e exigiam a presença na terminal da cidade de Inhambane de pessoas responsáveis pelo setor de transporte. À madrugada, a polícia apareceu na praça, ameaçou o fiscal que não pudesse passar listas aos transportadores e que qualquer tentativa de passar a lista aos transportadores antes do horário das 5 e que eles, ao voltarem do posto de fiscalização, haviam de ir em cima deles. Não houve nenhum diálogo com a Stroi e nem um ofício através do governo, não houve. E apenas fomos colhidos com esta surpresa. Esta paralisação até quando? Os transportadores querem dialogar com o governo e que eles querem manter o horário estabelecido das 4h15, dado que nós controlamos em média diária 17 a 16 viaturas partindo da praça de Inhambane, obedecendo o critério de 15 em 15 minutos. Operam todos os dias na rota Inhambane-Maputo cerca de 16 viaturas de 36 lugares e com esta paralisação, cerca de 500 pessoas não conseguiram viajar a partir da cidade de Inhambane e já falam de prejuízos. Está aqui desde que horas? Desde as 4 até 4h05 já estava aqui. Okay. Como é que é com este atraso? O que é que pensa disto? Eu acho que não está a ser muito positivo para nós passageiros, estamos a ficar prejudicados, né? Okay. Porque chegamos aqui cedo e não tínhamos informação de nada. Então, está tudo mesmo não muito bom. Estou aqui desde as 4. Desde as 4 e até agora não saiu? Não. Como é que é este atraso? O que é que pensa disto? Nem sei. Porque não sei mesmo o que está a acontecer. Ok. Sim. Mas os transportadores o que é que dizem? Ainda não me encontrei com nenhum deles. Okay. A STV não conseguiu ouvir o posicionamento do governo de Inhambane em relação à medida, mas sabe-se que haverá um encontro entre os transportadores e a diretora dos Transportes e Comunicações nesta segunda-feira, com vista a discutir o assunto. A Direção Provincial da Justiça e Assuntos Religiosos de Manica mandou encerrar a Igreja Missão Fé Apostólica. Em causa estão as investigações sobre o baleamento mortal ao pastor ocorrido em fevereiro. A 20 de fevereiro deste ano, depois de uma disputa de cargos de liderança da Igreja Africana Missão Fé Apostólica, o pastor João Jofris, fundador da igreja, foi baleado mortalmente por desconhecidos em pleno culto. Na mesma ocasião, seu filho também foi alvejado no pé, tendo sido internado no Hospital Provincial de Chimoio, de onde veio a recuperar. De lá a esta parte, a Direção Provincial da Justiça e Assuntos Religiosos, em coordenação com a polícia, tem estado a investigar o caso. Entretanto, para não interferir o decurso das investigações, as autoridades decidiram mandar encerrar a igreja até novas ordens. E o caso chegou até a polícia, foi para lá e constou-me que encerrou provisoriamente a igreja. Por causa daquela situação, como medida cautelar, eles interditaram que os crentes fizessem orações naquela igreja, porque é o objeto da discussão. Uns queriam que partissem a igreja e dividissem, outros queriam que o grupo que fundador devia manter lá. Então essas duas situações criaram o ambiente
não muito bom na igreja. O diretor provincial da Justiça avança que já tentou conciliar as duas partes envolvidas no imbróglio dentro da igreja, mas foi em vão. E no meio dessas diferenças, acabamos solicitando, a primeira vez reunimos com as duas partes aqui na Direção Provincial da Justiça, na tentativa de conciliar as partes, porque um dos nossos principais objetivos ou missão é exatamente buscar o entendimento entre as partes. E não foi possível, porque as suas diferenças eram até certo ponto insanáveis. O setor da justiça em Manica está preocupado com a proliferação de igrejas não registradas. Das mais de 300 igrejas que existem nesta província, apenas metade é que estão oficialmente registradas. Manuel Tomé diz que os jornalistas devem conhecer as leis para que não violem a ética e a deontologia profissional pelo exercício deficiente da profissão. Os membros sénior da Frelimo e antigo jornalista falavam no Sindicato Nacional de Jornalistas durante as celebrações do Dia Nacional dos Jornalistas, que hoje se assinala. Há uma redução do respeito pelos princípios éticos e deontológicos, porque nem sempre somos rigorosos no cumprimento das regras de jornalismo. Por vezes não aprofundamos as investigações, fazemos acusações e não comprovamos os factos que relatamos. Participamos em assassinatos de caráter. Trazemos imagens chocantes que poderão traumatizar por toda a vida quem as veja ou tenha vivenciado as tragédias. São factos que ocorrem e, se calhar, como nós somos jornalistas, estamos nos locais onde os acontecimentos se dão, vemos estas imagens, temos a pressa profissional, que é legítima, de fazer chegar a informação ao público, mas devíamos dar-nos algum tempo para pensar qual é o impacto que isso tem. Com esta notícia, eu convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já.